Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Retalhos de Psicanálise. Hoje eu apresento vocês Wilson Franco, autor do livro Os Lugares da Psicanálise na Clínica e na Cultura. Wilson, ele é psicólogo, psicanalista, doutor em psicologia e professor na FESP, a Fundação Escola de Sociologia e Política. Wilson, seja bem-vindo ao canal. Obrigado, bom dia a todos e todas. Bom dia, Lucas. Wilson, um prazer ter você aqui. Queria começar com uma colocação que você faz no seu livro. Você fala que a leitura do livro passa por uma disposição mais abrangente que precede o leitor. Eu fico imaginando como que você vê esse aspecto na clínica, pensando em pacientes que já são analisados e pacientes que não têm experiência com psicoterapias. Você acha que a diferença da análise é muito grande nesses dois casos? Sem dúvida, sem dúvida. Eu percebo que tem uma imagem que o Fernando Uribarri usa, que eu acho muito interessante, que ele fala que tem algumas pessoas que chegam na análise e a análise acaba não desenvolvendo como a dupla esperaria, porque o próprio analisante, né, o paciente, não sabe muito como funciona. E, às vezes, o analista naturaliza tanto o que ele faz que ele acaba esquecendo de explicar e acaba esquecendo que nem todo mundo chega já sabendo. Né? Então, a metáfora que o Uribarri faz, que eu acho super interessante, é que, às vezes, é como se fosse futebol. Assim, né? Se a pessoa não sabe jogar, você tem que ajudar ela a entender como funciona. Então, essa aqui é a bola. Só pode, né, enfim, não pode pôr a mão na bola. E você faz gol ali e eu faço gol aqui. Né? E, às vezes, esse tipo de arranjo ajuda muito a pessoa a entender. Tem uma outra coisa que eu acho que também é interessante, que tem a ver com a tua pergunta, que é aquelas vezes em que a pessoa vem de uma experiência pregressa com um analista, uma analista, e a pessoa meio pressupõe que você trabalha do mesmo jeito. Né? Então, às vezes, eu recebi, né, enfim, alguém que tinha feito uma análise por anos com alguém, e a pessoa estava esperando que a sessão ia ter 40 minutos, ou que ela ia ter duração variável, ou que eu ia ficar super interessado quando ela fosse contar de um sonho, ou que ela tinha que não podia usar algumas palavras porque aquele analista anterior não gostava, né? Se ela falasse de pânico, ou se ela falasse que ela, né, enfim, queria tomar remédio, sei lá. Então, eu acho que tem uma disposição, tem um trabalho de construção de um ambiente para análise que funcione para todo mundo que está lá. E é importante que os analistas cuidem disso. Interessante, e isso já me remete ao próximo ponto que eu queria perguntar para você, porque você diz, acredito que tenhamos que seguir não direto ao ponto, com relação à leitura do seu livro. E aí eu vou de novo fazer um paralelo com a clínica. O que você pensa, ou qual sugestão você dá quando a gente atende aqueles pacientes que sempre querem ir direto ao ponto ou que procuram uma análise com um objetivo específico? Como que você faz o manejo desse tipo de atendimento? Olha, na minha clínica em específico, eu gosto de tentar acolher essa disposição da pessoa e ajudar ela a entender as especificidades do trabalho que a gente está fazendo ali para construir um modo de trabalho que seja compatível à dupla. Né? Então, tem uma coisa que eu falo algumas vezes, que eu posso te dizer como eu costumo trabalhar, como eu tendo a trabalhar, mas como a gente vai trabalhar juntos, eu estou curioso para descobrir também, porque vai ter a ver com o que a gente fizer. Né? E aí, então, é claro que se o sujeito tem uma certa disposição, né, um interesse meio de resolver o quanto antes, então ele anota as coisas, ele prepara e tudo, a questão para mim é acolher isso e tentar, né, enfim, pensar como a gente pode trabalhar juntos da melhor forma possível. Porque a psicanálise, a princípio, responde melhor a algumas disposições do que a outras. Isso não significa que eu tenha que desqualificar, desconsiderar, contraindicar ou hostilizar, né, enfim, pessoas que têm uma disposição que seja diferente da minha própria expectativa. Eu, como analista, tenho que ter essa disponibilidade de acolher o que chega e trabalhar com o que chega. Né? Então, agora, isso tem a ver com um ponto, né, um pressuposto que eu acho que você trouxe e que eu estou de acordo, que a clínica psicanalítica, tanto quanto esse texto, né, do livro,
vai não direto ao ponto, no sentido de que a clínica psicanalítica, né, enfim, a gente recebe, né, a pessoa procura análise por algum interesse específico e a gente dificilmente vai tratar frontalmente, diretamente e sistematicamente daquele ponto. Né? Então, a pessoa procura uma clínica psicanalítica para tratar de uma insônia, por exemplo, e é muito pouco provável que, sessão após sessão, o analista e o paciente estejam falando da insônia propriamente. O mais provável é que eles vão fazendo meandros, falando da infância, falando mal do chefe, ou da esposa, ou do marido, né? Enfim, e as coisas vão se misturando porque é assim que a psicanálise funciona. Sem dúvida. E aí vou abrir um pouco, então, por uma citação de Freud que você faz, que você o cita dizendo: provocar rancor e despertar oposição é o destino inevitável da psicanálise. Você acha que isso se aplica tanto socialmente quanto na clínica psicanalítica? A bem dizer, eu nem acho isso muito verdadeiro. Porque, assim, o Freud diz isso, não raras vezes, né, que ele compreende a resistência das pessoas à psicanálise por conta dessa característica pouco convidativa, né, dos conceitos fundamentais da psicanálise. As pessoas estranhariam muito a sexualidade infantil, o inconsciente, a destituição da razão de um lugar de destaque. E aí, por conta disso, ele pressupõe que as pessoas vão lidar mal com a psicanálise. Né? Agora, hoje em dia, em 2021, né, desde que o Freud criou, né, ou popularizou, divulgou o movimento psicanalítico, se passaram mais de 100 anos. De lá para cá, eu acho que isso não procede mais tanto assim. É claro que existe indisposição à psicanálise de diversas naturezas, mas eu não acho que isso tenha a ver predominantemente com o fato de a psicanálise lidar com sexualidade infantil ou com o inconsciente. Eu acho que tem a ver com outras coisas. A psicanálise não é tão submetível à lógica do lucro, do cálculo do custo-benefício, de uma eficiência, né? Enfim, de resolver as coisas muito rápido. A psicanálise tem uma outra dinâmica. Não que ela seja lenta ou custe caro demais, mas que ela funciona por uma outra lógica. E eu acho que isso causa muita indisposição em relação à psicanálise. Né? Porque a pessoa fala, não, eu fui tratar uma dor de cabeça recorrente que eu tinha e fiquei 4 anos fazendo análise falando da minha mãe. E, quanto tempo perdido? Aí é que tá. Se você pensa que o tempo está perdido, aí realmente. Né? A psicanálise empenha esse tempo a partir de uma outra lógica, que não é arrancar a dor de cabeça de você. Quem faz isso é Neosaldina, né? Enfim, são outras coisas. Né? A psicanálise tem outra proposta. E aí, isso eu acho que gera muito. A ideia do Freud na época talvez fizesse sentido. Hoje em dia, eu acho que a psicanálise é um bem de cultura relativamente disseminado e apropriado pelo senso comum, para bem e para mal. Então, eu não vejo, hoje em dia, isso que o Freud via na época dele. Interessante, porque você comenta, né, dessa certa dificuldade em se lidar com a psicanálise. E aí eu fico pensando, você já até falou um pouco sobre isso agora, mas num contexto atual, em que a gente procura a resposta rápida para tudo, né? A gente quer uma solução, quer algo que seja uma saída rápida, imediata. Como que você acha que fica a psicanálise, especialmente na clínica, frente a esse contexto, né? Eu sei que você já disse um pouco, mas o que você poderia dizer assim para os psicanalistas quando eles percebem esse tipo de demanda aparecendo na clínica deles? Ótimo. Então, eu só tenho um esclarecimento, que é uma coisa que para mim é muito clara, e eu vejo muitas pessoas pensando isso num termo que me parece não muito interessante. Assim. Tem muita gente que acha que psicanálise é caro, demora muito tempo, e, né, enfim, por isso tem um custo-benefício específico. Eu penso diferentemente. Eu acho que a questão não é que o custo-benefício é ruim. Eu acho que a psicanálise não se submete a um cálculo do tipo custo e benefício. Não é que psicanálise custa caro, é que em psicanálise você tem dificuldade de calcular a priori quanto custa. Né? Então, vamos dizer que você vai tentar fazer um experimento para ver quanto tempo leva para resolver uma insônia. Né? Então, uma técnica específica leva 3 meses, a outra leva 2 meses. A psicanálise não tem como saber.
Porque pode levar 2 semanas, pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, pode, no fim das contas, nem resolver exatamente a dor de cabeça, vai resolver outra coisa. Então, a psicanálise não se submete tanto a uma lógica do cálculo. E aí, esse é o ponto. E aí, quando pessoas na clínica vão interpelar de uma maneira mais confrontativa, né? Bom, mas quanto tempo leva para você resolver o meu problema? O que, para mim, costuma fazer mais sentido é tentar entender o que o sujeito está entendendo como problema, o que ele acha que é resolver o problema e como ele acha que a gente vai trabalhar para resolver o problema. Porque aí a gente, como diria o Freud, a gente remete à transferência. Né? Quando você está fazendo esse tipo de confrontação, o que você está querendo exatamente? Né? E aí eu acho que esse tipo de abertura, né, enfim, acho que traz para o ponto onde a gente pode pensar juntos. E acho que esse é um encaminhamento mais interessante. E aí, nesse sentido, eu pensando um pouco nessa formação aí do analista, né, você diz que a teoria ocupa um lugar de destaque, mas não é ela que organiza a praxis clínica. E você também continua nesse pensamento, dizendo que o pensamento clínico depende de uma boa formação, mas depende, acima de tudo, de recursos de pensamento que não são transmitidos formal e conceitualmente. Pensando um pouco nesse sentido, o que organizaria a praxis clínica e, dentro desses recursos que você comenta, como que a gente poderia aperfeiçoá-los? Né? O que caberia ao psicanalista para seguir um pouco dessa lógica que você coloca? Uhum. Cara, para começar em jargão, e aí depois eu digo em português, né? Mas o que determina a praxis clínica se não é a teoria, né? A teoria tem um lugar importante, como eu digo, mas né, enfim, não parece crucial. O que me parece o crucial são os parâmetros que inscrevem a disposição mental do analista no exercício da praxis dele. Então, assim, quando o cara vai trabalhar com clínica, ele se coloca de uma determinada maneira. Então, a gente pode imaginar um sujeito que morre de orgulho do fato de ele ser analista. Então, para ser bem caricatural aqui, didático, a disposição mental desse cara é um cara que está muito orgulhoso da psicanálise, está muito orgulhoso de si próprio por ser psicanalista, e quando ele está ali, ele sente assim, né, como se ele fosse um cara muito poderoso. É uma disposição preponderantemente narcísica, no sentido sintomático da coisa, né? Essa disposição mental me parece que vai ser muito decisiva para o exercício da praxis clínica desse cidadão aí. Independente dele ser winnicottiano, kleiniano, bioniano, lacaniano, o que quer que seja. Né? Essa situação, né? Os parâmetros para a situação, para a disposição mental do analista, me parece o elemento crucial. O grande ponto da minha discussão no livro é que você não consegue parametrizar esse elemento em escala. Então, né, enfim, um centro de formação psicanalítica, como em São Paulo, né, o SEDES, ou o Fórum do Campo Lacaniano, ou o CEP, o que quer que seja, não consegue fazer uma lógica industrial repetitiva que vai formar analistas sempre com a mesma disposição. Porque você precisa ver a disposição mental daquele sujeito em relação à psicanálise, em relação à instituição, em relação aos pacientes que ele atende, em relação ao lugar do consultório na vida cotidiana dele. Esses parâmetros são os elementos decisivos para a maneira como aquele sujeito vai trabalhar no cotidiano dele. Né? E aí eu acho que muito difícil parametrizar nesse sentido, de fazer uma fábrica de salsicha, né? Todo mundo que sai de uma determinada escola tem um certo jeito. Você até coloca um certo cacuete, uma certa disposição, né? Esse tipo de coisa a gente percebe. Mas você não consegue encontrar uma escola que dispõe analista sempre de uma determinada maneira onde a clínica é mais decisiva. Né? Assim, os analistas são muito diversos entre si, independente da instituição de onde eles vêm. Aí a pergunta como a gente pode melhorar, né? Você fez uma outra pergunta, como a gente pode melhorar. A ênfase na singularidade do processo me parece ajudar. E a ênfase na singularidade do ponto de vista dos centros de formação envolve a capacidade de abdicar da autoridade
porque você não vai conseguir prescrever. Para você ver a singularidade, você precisa reconhecer que o seu poder, por mais que ele possa ser exercido, ele não vai dobrar o sujeito na direção que você quer. Né? Enfim, um professor de escola, um analista, né? Enfim, didata, não consegue moldar os seus analisantes, né? Enfim, as pessoas que estão em processo de formação, né? Como a gente molda massinha, como a gente molda, né? Enfim, EVA, assim, né? A gente precisa reconhecer a singularidade. E para reconhecer o efeito decisivo da singularidade, os psicanalistas que têm um lugar de destaque na comunidade do ponto de vista da formação precisam conseguir reconhecer que eles não são onipotentes. Eles precisam ter essa humildade, né, de se dispor junto a quem está em formação, do tipo, eu quero ajudar você no seu processo. E não, eu quero que você pense como eu, ou eu quero que você faça como eu. Porque aí vira uma disputa de força, no limite, fadada a gerar coisas ruins. Essa é uma dica bem interessante que você dá. E eu aproveito, então, para abrir um pouco mais esse debate, pensando um pouco no papel da psicanálise de forma mais ampla. Porque você disse que a psicanálise prometia progresso onde a medicina usual fracassava. Atualmente, você acha que isso ainda faz sentido? Ou, nos dias de hoje, a função ou o lugar da psicanálise foram deslocados? Quando a gente pensa em termos de progresso, aí me parece que a psicanálise ocupa um lugar diferente. Porque eu acho que seria muito ingênuo da minha parte, enquanto psicanalista, achar que a psicanálise promete mais progresso hoje do que outras áreas do complexo médico-industrial. Né? O complexo médico-industrial, em geral, é muito eficiente, para bem e para mal. O que eu acho que a psicanálise oferece são, né, enfim, variações qualitativas que conseguem, às vezes, acolher coisas que o complexo médico-industrial atropela por indiferença. Né? Então, tem multidões de pessoas que procuram psiquiatras, ou, né, vou dar o exemplo da psiquiatria, obviamente não é o único exemplo, não é possível, mas só porque ele é o mais comum. A pessoa procura um psiquiatra e toma 1, e toma 2, e toma 3 tipos de remédio, e toma 4 remédios ao mesmo tempo, e aí a pessoa está ali, né, enfim, fazendo meditação mindfulness e fazendo yoga 5 vezes por semana. Né, enfim, essa prescrição de mercadoria em cima de mercadoria para tentar resolver o mal-estar vira um mal em si mesmo. E, às vezes, a psicanálise consegue oferecer alguma coisa que é de outra natureza, que tem a ver com essa coisa de ela não estar submetida à lógica do cálculo. Isso, numa sociedade como a nossa, isso é muito estranho, mas é potencialmente decisivo para algumas pessoas que também não conseguem ser produtivas e ter um custo-benefício bom, né? Enfim, e trazer lucro para todo mundo em volta delas, né? Pessoas que insistem em não se submeter à lógica capitalista, né? E isso é uma forma de sofrimento. Não tô querendo, né, enfim, fazer aqui nenhuma poesia do sofrimento. Isso é sofrimento. A questão é que eu acho que a psicanálise consegue acolher isso, às vezes, de um jeito diferencial. E aí isso abre para uma outra dúvida que eu tinha, porque você dedicou um capítulo a falar sobre o enquadro interno do analista. Eu queria que você falasse um pouco da importância desse enquadre, principalmente hoje, considerando a pandemia, a passagem para os atendimentos online. Então, onde se imaginava um setting clínico muito bem definido por um espaço físico, né, se tornou hoje um atendimento online, feito da própria casa do analista, muitas vezes. Qual o papel do enquadre interno nesse sentido? Tá. Cara, acho uma ótima pergunta. Eu vou montando ela só para quem não conhece o conceito, né? Então, enquadre, genericamente falando, é como se fosse a moldura, né? Então, o enquadre psicanalítico é a moldura do trabalho psicanalítico. A noção de enquadre interno é uma noção que foi apresentada pelo tal do André Green, que eu já citei hoje. O André Green sugere que você tem o enquadre propriamente dito, então as regras, o lugar onde acontece, né, enfim, a dinâmica do encontro e tudo mais, né, que inclui o contrato, mas também o que o Freud chamava de regra fundamental, e isso é o enquadre. O lance é que, às vezes, o enquadre é tão mobilizado no tratamento,
né? A pessoa falta, a pessoa revê, a pessoa esquece de pagar, a pessoa vai para não sei onde, a pessoa, né, enfim, sai mais cedo porque se ofendeu com alguma coisa que o analista disse, né, enfim, a pessoa chega atrasada e não sei o quê, e a pessoa mobiliza tanto o enquadre que o enquadre não dá sustentação para o tratamento por si só. E aí a sugestão do André Green é que, nesses casos, o analista depende do enquadre interno, que é a confiança e a apropriação que ele tem da natureza do trabalho psicanalítico. Porque aí, mesmo que tudo esteja mudando, ele tem uma imagem mental de como uma psicanálise funciona. E aí, a minha sugestão é, o André Green vai dizer que o enquadre interno só é decisivo nesses casos, em que a pessoa tá, né, enfim, não consegue se adequar ao enquadre. Né? Quando a pessoa não fica dentro da moldura, você precisa ter uma moldura mental. Eu sugiro no livro que não é só nesses casos, que em todos os casos. E que, mais do que isso, o que é eficiente, né, enfim, na psicanálise é o enquadre interno, porque ele é o organizador do que eu falei, que é a disposição mental do analista no exercício da sua praxis. É o enquadre interno que organiza o trabalho. E aí, bom, né, enfim, para chegar na questão específica da tua pergunta, que eu acho super interessante, a pandemia trouxe uma mudança crucial nesse contexto, né? Porque da noite para o dia, em alguns casos, ou com uma semana de preparação, o analista, né, enfim, abriu mão do consultório, abriu mão do encontro presencial, abriu mão, né, enfim, de todos os parâmetros do enquadre no sentido material, e ficou só com o enquadre interno e um monte de ruído que ele nem poderia remeter ao paciente, né? Porque assim, você tem que ser muito louco da cabeça para achar, para interpretar o paciente pelo fato de ter uma pandemia, né? Então isso não tem a ver com o paciente, mas isso afeta profundamente o enquadre. Foi super transformador, foi super desafiador, né? Todos os psicanalistas que eu conheço passaram por um processo de adequação que envolveu um tanto de inquietação, de perturbação, de ruído, mas me parece que na maior parte dos casos, dos analistas que eu conheço e respeito, foi possível se reacomodar. E isso me parece ter a ver centralmente com o tal do enquadre interno. A pessoa, né, enfim, se conectou ali de maneira ainda mais decisiva com o enquadre interno para poder fazer o movimento. Né, enfim, viver sem o consultório material e fazer, né, enfim, os atendimentos remotamente. E é isso, como você disse, às vezes da sala de casa, com o gato passando e tudo isso. Né? Muito bacana, Will. Você vai falando, me deu até vontade de reler o seu livro para revisitar essas questões. Então, quem gostou desse debate, dessa conversa, recomendo muito o livro do Wilson, Os Lugares da Clínica, da Psicanálise na Clínica e na Cultura, um panorama geral da psicanálise, tem um quê de história, tem um quê de conversa com a cultura, com a clínica, onde a psicanálise está, onde ela não está, uma série de questões levantadas pelo Wilson no seu livro, super atual, de 2020. Então, recomendo muito. Agradeço a participação, é um prazer ter você aqui. E se você quiser deixar algum recado, eu acho que você está com um canal também no YouTube. Se você quiser falar um pouquinho para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, fica à vontade. Pô, legal, Lucas. Obrigadão aí pelo convite. Super legal conversar com você também. Espero que tenha feito sentido e, né, enfim, interessado para quem escutou a gente até agora. De fato, cara, eu acho super legal a tua iniciativa com esse canal. Inclusive porque considero que somos colegas nesse sentido do empenho para que a psicanálise esteja menos indisponível do que muitas vezes ela foi historicamente. Né? Acho que por muito tempo, pessoas que tinham interesse pela psicanálise, se não tivessem muito dinheiro, se não tivessem numa cidade metropolitana e se não tivessem uma bagagem, né, enfim, de formação básica muito robusta, iam ser barrados. Né, ia ser considerado que essa pessoa não tinha dinheiro, ou não tinha formação básica, ou tinha que fazer mais análise, e aí a pessoa ficava presa do lado de fora. E aí eu, como me parece que você vem fazendo, eu também estou interessado em mudar esse cenário e tornar a psicanálise um pouco mais acessível para as pessoas que querem saber, que se interessam, que querem poder fazer, né, que querem entender como funciona. E aí, nesse sentido, entram essas iniciativas que você mencionou. Né, desde o começo de agosto de 2021, eu estou com um canal no YouTube, né, enfim, que é vinculado a um blog pessoal que eu tenho desde 2010. O canal chama Errâncias,
e ele é dedicado à psicanálise, mas também à literatura e à política. E aí, fora isso, né, enfim, eu venho tentando divulgar iniciativas nesse sentido, da disseminação de uma psicanálise acessível em português, nos meus perfis aí pessoais, tanto Instagram quanto YouTube. Na verdade, eu não faço um uso pessoal dessas redes, serve para esse propósito, para esse movimento, né? Então, fica a dica aí, fica o convite para quem tiver interesse em, né, enfim, debater, sugerir, propor coisas, vai ser um prazer encontrá-los. E, é claro, né, enfim, seguir trabalhando aí com você, Lucas, e todo mundo que estiver na mesma. Bacana, Will. Sigam aqui o canal, deixem seu like, sigam os canais do Will também. Muito obrigado, Wilson, e um grande abraço. Abraço, até, pessoal.